Depois de terminar as compras, Lin Yu guardou tudo no armazenamento virtual. Enquanto fazia isso, já estava organizando mentalmente o resto da noite. Ele pretendia beber um bom vinho, relaxar de verdade e passar a noite se divertindo em um restaurante caro, sem se conter. Mas quando finalmente se aproximou da porta do seu apartamento, Lin Yu foi pego completamente de surpresa. Parada ali estava uma jovem que parecia estar esperando por ele já fazia um bom tempo, e a aparição repentina dela o deixou alerta na mesma hora. A garota foi a primeira a cumprimentá-lo, levantando a mão em um pequeno aceno. Depois, perguntou diretamente se ele realmente morava naquele quarto. O tom dela era educado, mas havia algo bem intencional no fato de ela estar claramente esperando ali só por ele. Lin Yu analisou a garota com cuidado. Ele não pôde deixar de notar como ela era bonita, mas isso só o deixou ainda mais cauteloso. A aparência dela chamava atenção, só que ele não fazia ideia do motivo de ela ter vindo procurá-lo especificamente nem do que realmente queria. A garota se apresentou e disse que seu nome era Secretary Bai. Em seguida, explicou que servia como secretária da 5ª conselheira da pensão do outro mundo, deixando claro desde o início que não tinha ido até ali por acaso nem sem motivo. Secretary Bai informou a Lin Yu que sua senhora tinha decidido se encontrar com ele naquela mesma noite. Segundo ela, o objetivo do encontro era discutir vários assuntos relacionados a uma possível cooperação, o que significava que aquela visita não era apenas intencional, mas provavelmente importante também. Lin Yu disse educadamente à garota que estava feliz em conhecê-la. Depois, num tom leve e natural, acrescentou que já estava planejando jantar no restaurante giratório naquela noite, como se a chegada dela tivesse combinado perfeitamente com os próprios planos dele. Secretary Bai pediu ao jovem que esperasse só um momento. Enquanto falava, ela levantou a mão até o amuleto incomum pendurado em seu peito e tocou nele de leve, chamando a atenção para o objeto estranho com um movimento calmo e natural. Lin Yu observou o amuleto com atenção, deixando olhar nele por mais tempo. Não demorou muito para perceber que aquilo não era um enfeite comum. Por meio dele, Secretary Bai claramente conseguia manter contato direto à distância com a 5ª conselheira do conselho. Secretary Bai informou que a conselheira estaria esperando por ele naquela mesma noite, às 10 horas. O local do encontro já tinha sido definido, uma sala privada dentro do restaurante no 32º andar. O tom dela era firme e formal, sem deixar dúvida de que o convite tinha sido preparado com antecedência. Lin Yu agradeceu a Secretary Bai por entregar o convite e o aceitou com um sorriso tranquilo. Ele até disse que, se tivesse oportunidade, ficaria feliz em oferecer um bom jantar aos seus novos conhecidos, falando de um jeito tão leve que soava ao mesmo tempo generoso e sincero. Secretary Bai lançou mais um olhar atento para Lin Yu, dessa vez de forma mais aberta do que antes. Pelo jeito dele, pela confiança que passava e pela forma como falava em pagar um jantar sem a menor hesitação, ela percebeu em silêncio que esse homem era realmente rico, e não alguém só fingindo ter importância. No momento em que Secretary Bai se virou e começou a sair, Lin Yu de repente a chamou e pediu que ela esperasse um instante. A voz dele não foi alta, mas veio na hora certa, fazendo com que ela parasse antes mesmo de dar muitos passos. Secretary Bai parou e se virou de volta, perguntando ao jovem o que havia de errado. Lin Yu levantou um dedo e apontou para o peito dela, então perguntou diretamente qual era o preço aproximado do item que estava ali. A pergunta foi direta, mas o gesto fez o sentido soar bem mais suspeito do que ele pretendia. A expressão de Secretary Bai mudou na hora. Ela disse friamente ao jovem que não vendia o próprio corpo e que, se ele estivesse procurando serviços especiais, deveria ir às instalações de entretenimento no 29º andar. A resposta veio rápida e afiada, deixando claro que ela tinha entendido tudo errado. Lin Yu se apressou em pedir desculpas pelo mal-entendido antes que a situação ficasse ainda mais constrangedora. Ele explicou que o que queria saber de verdade era o valor do pingente de jade que ela usava, principalmente porque parecia ser capaz de comunicação à distância. Ao ouvir isso, Secretary Bai finalmente entendeu que a pergunta anterior não era sobre ela, e sim sobre o pingente. Depois que o mal-entendido foi resolvido, Secretary Bai visivelmente se acalmou.
Ela explicou que o pingente tinha sido dado pessoalmente a ela pela quinta conselheira, então não era algo que pudesse vender mesmo que quisesse. A resposta dela foi firme, deixando claro que o item era valioso e também tinha um significado pessoal. Lin Yu observou o secretário Bai se afastando, enquanto sua figura ia sumindo aos poucos de vista. Um pensamento silencioso surgiu na mente dele ao vê-la partir. Até nesse mundo sombrio e distorcido dos fantasmas, ainda havia espaço para beleza, elegância e pessoas capazes de iluminar, nem que fosse por um instante, um lugar tão pesado. Então Lin Yu começou a pensar no andar de entretenimento do 29º nível. Na visão dele, aquele lugar parecia uma ótima oportunidade para gastar muito dinheiro rápido e, ao mesmo tempo, viver algo incomum e mágico num ambiente real e palpável. Quanto mais pensava nisso, mais parecia valer a pena conferir. Ao mesmo tempo, Lin Yu entendia que o encontro da noite com as 3 conselheiras não podia ser tratado com descuido. Mesmo que na superfície não parecesse algo tão perigoso, ainda assim exigia uma preparação cuidadosa. Num lugar como esse, até uma reunião calma podia esconder intenções mais profundas. Perto dali, Bai estava em frente ao elevador. Ele apressou Captain Nili, lembrando que eles não podiam se dar ao luxo de se atrasar para o novo trabalho que tinham acabado de conseguir. O tom dele era direto, mostrando claramente que já estava levando aquele bico a sério. Quando Captain Nili soube que eles teriam que trabalhar nos andares superiores, seu rosto mudou na hora. Só de pensar nisso, ele já ficou profundamente inquieto, sem conseguir esconder o medo. Para ele, aquela área parecia extremamente perigosa, o tipo de lugar onde um único erro podia custar tudo. Bai disse ao amigo para não pensar desse jeito. Ele lembrou Captain Nili de que eles estavam dentro de um jogo de missão e que, num lugar assim, não existia zona realmente segura de qualquer forma. Já que o perigo estava por toda parte, ter mais medo de um andar do que de outro no fim não mudaria muita coisa. Tentando acalmar Captain Nili, Bai explicou que trabalhar era, na verdade, uma boa chance de ficar mais forte e aprender mais sobre esse lugar estranho. Ele até prometeu que, se tudo corresse bem naquele dia, talvez Captain Nili nem precisasse voltar a trabalhar no dia seguinte, o que claramente era uma tentativa de confortá-lo um pouco. Os 2 jogadores entraram juntos no elevador sangrento. Lá dentro, Bai passou o braço pelos ombros do jovem e disse para ele não se preocupar tanto, prometendo que, se alguma coisa acontecesse, ele o protegeria. O gesto foi casual, mas a tranquilização por trás dele era sincera. Enquanto isso, Lin Yu tinha chegado a um cassino. Lá, ele estava praticando jogos de cartas calmamente enquanto gastava dinheiro com uma confiança absurda. Quantias enormes sumiam das mãos dele como se não significassem nada, e a forma como se comportava fazia parecer que ele não tinha ido ali para ganhar, mas só para torrar fortuna sem a menor hesitação. Lin Yu acabou perdendo uma quantia absurda de dinheiro, mas sua expressão não mudou nem um pouco. Ele continuou calmo e completamente tranquilo, como se aquelas perdas fossem insignificantes. Um fantasma ali perto não conseguiu evitar comentar em choque que, em todo o tempo em que tinha ficado na pensão, nunca tinha visto alguém perder tanto de forma tão casual. Mesmo assim, Lin Yu sentiu que sua ida ao cassino não tinha sido desperdício nenhum. Em lugares assim, os apostadores costumavam ser muito bem informados, principalmente quando o assunto eram membros do conselho e notícias internas exclusivas. Pelo que tinha descoberto, se 3 membros do conselho estavam dispostos a encontrá-lo pessoalmente, isso significava que já o levavam muito a sério. Ainda assim, Lin Yu não achava que os membros do conselho em si fossem tão importantes comparados ao seu verdadeiro objetivo. O que mais importava para ele era gastar uma quantia enorme de dinheiro o mais rápido possível. Pensando nisso, ele empurrou casualmente toda a banca para frente e apostou tudo no vermelho sem a menor pausa. Depois disso, Lin Yu chamou a garota fantasma e disse que estava indo embora porque pretendia jantar. Os fantasmas ao redor agradeceram calorosamente pela companhia, claramente tendo gostado do tempo que ele passou ali. Eles até disseram que esperavam ter a chance de jogar com ele de novo na próxima vez. Então Lin Yu entrou no restaurante caro, e o clima lá dentro imediatamente pareceu diferente do resto do prédio. Ele olhou ao redor enquanto fantasmas ricos bebiam vinhos de elite e saboreavam pratos raros e refinados, preparados com grande cuidado. O lugar era elegante,
luxuoso e cheio daquela arrogância silenciosa de quem tem status alto. Naquele mesmo restaurante, Baie e Captain Neely estavam trabalhando meio período como garçons. Eles ficavam em silêncio perto da parede, na postura correta de serviço, esperando pelos pedidos e comandos dos clientes. Comparados ao ambiente elegante, a tensão no corpo deles fazia os dois parecerem ainda mais deslocados. Captain Neely estava extremamente assustado. Ao observar com cuidado os convidados do restaurante, ele logo percebeu que muitos deles eram fantasmas cruéis e de aparência ameaçadora, com auras perigosas. Só de estar no mesmo ambiente que eles, já sentia o couro cabeludo arrepiar e os nervos ficarem tensos. Não demorou muito para um desses fantasmas notar Captain Neely e chamá-lo até a mesa. No instante em que ouviu aquele chamado, uma onda de puro terror atravessou o jovem. Seu corpo enrijeceu tanto que parecia que o próprio medo tinha congelado no lugar. Sentado à mesa estava um fantasma feio, que bateu preguiçosamente no copo com um dedo e ordenou que o garçom o enchesse com vinho. O gesto foi simples, mas a pressão por trás dele era pesada, aquele tipo de ameaça silenciosa que deixava claro que recusar não era uma opção. Captain Neely entendeu na hora que não tinha escolha a não ser obedecer. Forçando o próprio corpo a se mover apesar do medo que o consumia por dentro, ele pegou uma garrafa de vinho e caminhou em direção à mesa passo a passo, tentando desesperadamente não demonstrar o quanto estava abalado. Ele serviu o vinho no copo com as mãos tremendo. Enquanto fazia isso, o fantasma ficou olhando para ele de perto e de repente perguntou se Captain Neely era humano. Captain Neely limpou a garganta, mas o medo já tinha tomado conta dele de um jeito tão completo que, quando tentou mentir e negar, as palavras saíram fracas e nada convincentes. O fantasma disse na mesma hora ao jogador que ele estava mentindo. Num tom frio e zombeteiro, afirmou que conseguia sentir o cheiro humano de muito longe e que não tinha dificuldade nenhuma para reconhecê-lo. Para um fantasma como ele, a identidade de Captain Neely era óbvia desde o começo. Captain Neely percebeu instantaneamente que tinha sido completamente exposto. Um tremor forte percorreu o corpo inteiro dele, e o medo dentro dele ficou tão intenso que ele mal conseguia continuar de pé. Até se sustentar nas próprias pernas de repente ficou difícil. Então a atenção de Captain Neely se voltou para a garrafa de vinho, e o que ele viu quase fez seu coração parar. De dentro dela, parecia surgir uma cobra venenosa, sibilando de forma assustadora enquanto erguia o corpo e se preparava para atacar. A visão foi tão vívida e repentina que atropelou de vez os nervos já abalados dele. No instante seguinte, a cobra venenosa saltou do copo e avançou direto no rosto de Captain Neely. O ataque veio tão rápido e tão violento que parecia um pesadelo virando realidade bem diante dos olhos dele. O corpo de Captain Neely travou de terror. Por instinto, ele levantou as mãos para cobrir o rosto, mas estava tão paralisado pelo medo que nem conseguia desviar direito. Naquele instante, ele parecia alguém que tinha perdido completamente o controle do próprio corpo. No último segundo possível, Captain Neely de algum jeito conseguiu reagir e tentou bloquear a cobra. Nesse movimento desesperado, ele perdeu a firmeza na garrafa, que tombou em direção à mesa do cliente. Ela ficou perigosamente perto de cair, e se despencasse, arruinaria o humor do cliente na hora e ainda criaria um escândalo por causa de um serviço tão ruim. Baie percebeu a situação bem a tempo. Sem hesitar nem por um segundo, ele correu até a mesa e segurou a garrafa que estava caindo antes que ela se espatifasse no chão. O movimento dele foi rápido e preciso, evitando o acidente no último instante. Ele limpou imediatamente o vinho derramado e pediu desculpas ao cliente com palavras rápidas e respeitosas. Assumindo a culpa para si, pediu que o cliente perdoasse a falta de jeito do jovem funcionário, claramente tentando conter a situação antes que o problema ficasse ainda maior. Só então Captain Neely percebeu que tinha acabado de cair numa ilusão. Um alívio tomou conta dele, porque pelo menos ele não tinha jogado vinho na roupa do cliente. Se isso tivesse acontecido, o fantasma poderia facilmente usar aquilo como desculpa para atacá-lo ou até devorá-lo na hora. Mas o fantasma não tinha a menor intenção de deixar o assunto passar tão fácil. Friamente, ele se recusou a perdoar o garçom e exigiu compensação pelo vinho derramado, enfatizando que a garrafa era extremamente cara. Estava óbvio que ele estava forçando a situação de propósito. Em seguida,
o fantasma fez uma exigência ainda mais horrível, dizendo que queria comer a coxa do jovem como compensação. Bai argumentou na hora que isso era contra as regras e disse que resolveria a questão com o dono do restaurante, prometendo compensar o problema com outra garrafa de vinho. Depois de alguma resistência, o fantasma finalmente aceitou esse acordo. Ainda com uma expressão descontente, ordenou que o dono do restaurante fosse chamado imediatamente até a mesa, claramente querendo fazer uma reclamação formal e arrancar o máximo possível da situação. Naquele exato momento, Lin Yu e secretário Bai entraram juntos no restaurante. O dono percebeu Lin Yu na mesma hora e correu até ele sem demora, cumprimentando-o calorosamente e oferecendo a melhor mesa do estabelecimento, como se estivesse recebendo alguém de status realmente excepcional. O dono do restaurante disse a Lin Yu que já tinha ouvido falar dele por meio do primo. Com um sorriso bajulador, acrescentou que sempre gostava de fazer negócios com pessoas respeitadas, especialmente membros do Council of Otherworlds. Suas palavras estavam cheias de respeito calculado e admiração aberta. Então o secretário Bai informou ao dono do restaurante que os membros do conselho chegariam em breve. Ela pediu que ele a acompanhasse até a mesa reservada deles no Red Moon Hall, deixando claro que os preparativos para a reunião que estava por vir precisavam ser tratados direito e sem demora. Enquanto olhava ao redor, Lin Yu de repente percebeu que seus amigos estavam trabalhando ali como garçons. Ele também notou rapidamente o clima tenso na mesa ao lado e percebeu que eles pareciam estar no meio de algum tipo de conflito com um cliente. Lin Yu perguntou ao dono do restaurante o que exatamente tinha acontecido naquela mesa. O dono prometeu imediatamente que verificaria a questão na mesma hora e resolveria a situação o mais rápido possível, claramente ansioso para evitar qualquer problema na frente de um convidado importante. Mas Lin Yu disse ao dono do restaurante que ainda não havia necessidade de interferir, porque ele queria entender a situação por conta própria. Com isso, foi direto até a mesa sozinho, agora totalmente interessado naquela disputa. O cliente fantasma reclamou imediatamente da incompetência do garçom e do serviço ruim. Depois, com maldade escancarada, sugeriu que o dono do restaurante simplesmente entregasse o jovem para ele comer. A crueldade na voz dele deixava claro que ele não estava brincando nem um pouco. Lin Yu se ofereceu calmamente para cobrir todo o prejuízo e olhou direto para o fantasma ao perguntar quanto realmente custava a garrafa de vinho derramada. O tom dele era estável e educado, mas também havia uma firmeza silenciosa ali, como se ele já tivesse decidido que resolveria aquilo ali mesmo, na mesma hora. O fantasma olhou de relance para o nível de Lin Yu e percebeu na hora que ele era só de primeira classe. No instante em que viu isso, o desprezo apareceu no rosto dele. Aos olhos dele, alguém de nível 1 nem merecia ser levado a sério, e claramente achava que Lin Yu não merecia nem um pouco da atenção dele. Então Lin Yu se virou para o dono do restaurante e deu um passo à frente, claramente surpreso por alguém tão rude e arrogante ter permissão para jantar num lugar tão refinado. Na mesma fala, perguntou de novo o preço do vinho, querendo que o valor fosse dito claramente na frente de todo mundo. O dono do restaurante explicou que o vinho era feito com uvas Shadow Vine, um ingrediente raro, caro e nada fácil de encontrar. Por causa disso, cada garrafa custava 600 minim. Ele falou com cuidado, como se quisesse garantir que o valor daquele vinho fosse totalmente entendido. O fantasma soltou um sorriso de deboche, claramente duvidando que Lin Yu pudesse pagar algo tão caro. Sem perder mais tempo com palavras, Lin Yu tirou o cartão e pediu 10 garrafas na hora. A resposta foi tão direta e sem esforço que apagou instantaneamente a expressão arrogante do fantasma. O dono do restaurante disse rapidamente que cuidaria pessoalmente da questão e pediu com respeito que o jovem voltasse para sua mesa. Ele parecia ansioso para manter tudo sob controle, claramente tentando impedir que a confusão se espalhasse ainda mais no meio do restaurante. O fantasma ficou atordoado ao ver que o dono do restaurante realmente conhecia Lin Yu e ainda o tratava com tanta cortesia. Ele não conseguia entender como um caçador de nível 1 tinha conseguido privilégios assim, e essa confusão só deixou sua expressão ainda mais feia. Logo um garçom fantasma se aproximou com um carrinho de serviço, e nele estavam arrumadas com cuidado 10 garrafas daquele vinho caro. A visão de tanto álcool de alto valor chegando de uma vez chamou atenção na hora e deixou a cena na mesa ainda mais pesada de tensão.
Mesmo assim, o fantasma ainda não ficou satisfeito. Ele lembrou a Lin Yu que só compensação material não era suficiente e que também merecia um pedido de desculpas pelo insulto emocional e pelos danos morais que dizia ter sofrido. Pelo jeito como falou, estava óbvio que ele queria arrancar ainda mais vantagem da situação. Lin Yu garantiu ao fantasma que atenderia a todas as exigências dele imediatamente. Então, com uma expressão calma que não revelava nada, pegou uma das garrafas com a mão e puxou o braço para trás num movimento repentino e decidido, pronto para atacar. No segundo seguinte, Lin Yu desceu a garrafa sem a menor hesitação. O fantasma soltou um grito alto e agudo no momento em que o golpe acertou, e cacos de vidro explodiram para todos os lados. O som do vidro quebrando cortou o salão com tanta violência que todo mundo por perto congelou por um instante. Secretária Bai ficou visivelmente chocada ao ver que Lin Yu realmente tinha ousado bater no fantasma em público daquele jeito. Ao mesmo tempo, a voz de Bai ecoou ali perto, cheia de empolgação, incentivando Lin Yu abertamente enquanto toda a situação explodia muito além de uma simples discussão comum. O fantasma rugiu de raiva e chamou o jovem de desgraçado. Furioso e humilhado, ele ergueu a pata com garras e avançou para atacar, já sem se importar com aparência nenhuma enquanto corria na direção de Lin Yu com clara intenção de matar. Lin Yu reagiu quase no mesmo instante ao ataque repentino. Sem demonstrar o menor sinal de pânico, ele ativou a Magic Adban do Farol e a lançou contra o fantasma num único movimento suave, usando o artefato com velocidade e precisão de alguém já acostumado. Uma explosão gigantesca de pura energia irrompeu na mesma hora, atingindo o fantasma e parando ele no lugar. No mesmo instante, as ataduras do Farol chicotearam o corpo dele e o prenderam com força, imobilizando-o antes que pudesse se libertar ou continuar o ataque. Sem dar ao fantasma nem um segundo para se recuperar, Lin Yu levantou a mão esquerda e materializou do nada 3 parafusos gigantes. Então ele disparou tudo direto no fantasma imobilizado, num ataque tão rápido que ninguém na sala teve tempo de reagir. Um instante depois, o fantasma em choque se viu forçado de volta contra uma cadeira, completamente preso. As ataduras do Farol mantinham seu corpo firmemente no lugar, e os enormes parafusos o tinham fixado na cadeira com tanta força que até lutar parecia inútil. Lin Yu pegou calmamente outra garrafa de vinho e olhou para o fantasma com olhos frios e firmes. Numa voz sem qualquer calor, disse que uma criatura como ele merecia morrer, fazendo as palavras soarem menos como raiva e mais como uma sentença final. Então Lin Yu disse ao fantasma que naquele dia iria servi-lo com um vinho mais caro do que ele jamais poderia imaginar. Enquanto falava isso, enfiou a garrafa para frente num golpe brutal, transformando a própria ganância do fantasma numa punição cruel e perfeita. Bai observava a cena em choque aberto, quase sem acreditar no que estava vendo. Enquanto isso, o dono do restaurante se aproximou de Lin Yu com uma calma surpreendente, entregou uma toalha e o convidou educadamente a limpar as mãos, como se aquele desfecho violento fosse só uma interrupção desagradável, mas administrável, no serviço do jantar. Então Lin Yu se virou para os amigos e falou como se estivesse convidando os dois para uma refeição comum. Disse que eles também estavam à vontade para servir um pouco de vinho caro ao fantasma grosseiro, e suas palavras carregavam uma crueldade seca, quase casual, que combinava perfeitamente com o momento. Os jogadores aceitaram o convite sem a menor hesitação e com alívio visível. Pegando as garrafas uma após a outra, avançaram e as quebraram na cabeça do fantasma, despejando medo, raiva e toda a frustração acumulada em cada golpe. Nessa hora, o fantasma finalmente quebrou. Ele começou a implorar por perdão e suplicou desesperadamente para que os jogadores poupassem sua vida. Toda a arrogância de antes desapareceu, substituída por puro pânico e humilhação. Lin Yu disse friamente ao fantasma que atos como os dele não podiam ser perdoados. A única misericórdia que estava disposto a oferecer agora, segundo ele, era uma morte rápida. A voz dele continuava calma, mas era justamente essa calma que deixava a frase ainda mais impiedosa. Bai apoiou totalmente a decisão de Lin Yu, ficando firmemente do lado dele sem a menor dúvida. Atrás dele, Captain Millie também permaneceu ali, abalado, mas claramente sem mais se opor ao que estava acontecendo, como se ele também entendesse que aquele fantasma tinha passado de todos os limites.
Captain Neil agradeceu sinceramente a Lin Yu por tê-lo salvado do que poderia ter virado um fim horrível. Ao mesmo tempo, Bai chegou a uma conclusão ainda mais clara. Lin Yu era um jogador excepcionalmente poderoso que tinha escondido sua verdadeira força o tempo todo. Profundamente impressionado, ele prometeu em silêncio que, depois que a missão acabasse, guardaria esse segredo. Depois que a situação foi resolvida, Lin Yu se virou para o dono do restaurante e pediu desculpas por ter precisado destruir o fantasma dentro do estabelecimento dele. As palavras foram educadas, mas ele não soava arrependido por matar o encrenqueiro em si, só por ter causado problema dentro do restaurante. O dono do restaurante logo garantiu que estava tudo perfeitamente bem e que não havia necessidade de pedir desculpas. Na verdade, ele não mostrou arrependimento nenhum pela morte de um cliente tão insignificante. Para ele, a vida daquele fantasma claramente não valia muita coisa num lugar como esse. Secretário Bai apontou em silêncio o que tinha notado durante a luta. Lin Yu não usou energia espiritual nenhuma, e mesmo assim controlou 2 artefatos de energia Yin ao mesmo tempo com uma facilidade impressionante. Esse detalhe chamou mais a atenção dela do que a própria violência. Secretário Bai encarou Lin Yu com ainda mais atenção do que antes, enquanto seus pensamentos corriam rápido. Agora ela estava mais certa do que nunca de que a quinta conselheira tinha acertado desde o começo. Um dos jogadores realmente tinha quebrado as regras que proibiam o Spirit Lord de entrar no mundo dos fantasmas. Na mente de Secretário Bai, Lin Yu era quase com certeza um Ghost Lord de alto nível que estava escondendo de propósito suas verdadeiras habilidades. Quanto mais ela repassava o que tinha acabado de ver, mais convicção tinha de que o nível que ele mostrava era só um disfarce. Depois de se recompor, a garota olhou para Lin Yu e pensou que ele provavelmente devia estar com fome depois de tudo aquilo. Num tom mais calmo, convidou-o a ir até a mesa e finalmente jantar, trazendo o momento de volta para a reunião que originalmente os tinha levado até ali. Lin Yu se sentou à grande mesa de jantar e começou a analisar o cardápio com cuidado. As páginas listavam um prato caro atrás do outro, muitos deles custando vários milhares de yuan, e toda a seleção claramente tinha sido pensada para convidados ricos que não precisavam pensar 2 vezes antes de pedir. Depois de ler tudo, Lin Yu colocou o cardápio sobre a mesa e informou ao dono do restaurante que os pratos e bebidas listados ali pareciam um pouco comuns demais para alguém que iria receber membros do conselho. O tom dele não era de deboche, mas ficava claro que ele esperava algo bem mais impressionante. Então ele perguntou ao dono se o restaurante tinha algo de preço realmente mais alto, talvez um menu premium ou algum arranjo especial que não estivesse mostrado na lista normal. Para Lin Yu, se era para jantar ali, então aquilo tinha que estar à altura da ocasião. O dono do restaurante ficou incomodado bastante para achar que o jovem estava fazendo uma provocação de propósito. Por dentro, viu Lin Yu como um novo rico exibindo dinheiro, mas ainda assim ofereceu uma mesa de 18 pratos sem desconto por 110 mil ien. Mesmo assim, Lin Yu não parou por aí e perguntou calmamente se o restaurante tinha alguma bebida assinatura ou vinhos centenários. Lin Yu deixou sua intenção ainda mais clara ao exigir diretamente o álcool mais caro que o restaurante tivesse. Ele nem se deu mais ao trabalho de rodear o assunto. Se havia uma bebida de primeira linha escondida em algum lugar, era exatamente isso que ele queria que trouxessem. Pouco depois, um garçom trouxe um barril inteiro de vinho para dentro da sala. Então o dono revelou que a melhor bebida que possuía era um vinho de casamento que originalmente tinha sido reservado para o próprio irmão, deixando claro que aquilo não era uma bebida comum, mas algo que ele não pretendia vender facilmente. O dono do restaurante afirmou que, contando tudo, a conta passaria de 150 mil ien. Lin Yu disse imediatamente que o preço estava ótimo para ele e entregou o cartão sem hesitar. Naquele exato momento, o sistema monetário notificou de que sua tarefa anterior tinha sido concluída e que uma nova tarefa havia sido emitida. A nova tarefa exigia que ele fizesse uma única compra no valor de mais de 1 milhão, enquanto pelo menos 100 espectadores estivessem assistindo. Enquanto essa mensagem se assentava na mente dele, Secretário Bai serviu silenciosamente uma xícara de café para ele, com movimentos suaves e atentos apesar da quantia absurda de dinheiro que já estava sendo discutida. Secretário Bai sabia muito bem que só aquele jantar já custava centenas de milhares de yuan.
Ver Lin Yu aceitar esse preço de forma tão casual só a convenceu mais uma vez de que ele era absurdamente rico, rico a ponto de até essas quantias extravagantes parecerem significar muito pouco para ele. Logo, os membros do Council of Another World apareceram na sala um após o outro. Entre eles, a quinta conselheira claramente ocupava a posição mais alta, e no instante em que entrou, o clima do lugar mudou de um jeito que fez todo mundo perceber naturalmente o status dela. Os outros conselheiros tratavam a quinta conselheira com respeito visível, tanto na postura quanto na forma como seguiam sua liderança. Mesmo sem uma única explicação direta, o comportamento deles deixava a hierarquia entre todos perfeitamente clara. Os membros do conselho entraram por completo na sala de jantar, e Secretário Bai imediatamente se curvou diante dos convidados com cortesia formal. Ela os informou de que tudo já estava preparado para a reunião, com a voz calma e profissional enquanto os recebia. Lin Yu observou com atenção os conselheiros que tinham chegado, um por um. Pela pressão que eles emanavam, julgou que o 9º e o 13º conselheiros eram ambos mais fortes que Secretário Bai e provavelmente já tinham alcançado o nível de fantasmas ferozes. Só isso já dizia a ele que aquela reunião não seria nada comum. Então o olhar de Lin Yu parou na quinta conselheira. No instante em que a avaliou, percebeu que essa figura pertencia à mesma classe de fantasma feroz que o cozinheiro do Imperor of Fendu. Só essa comparação já era suficiente para mostrar o quão perigosa essa conselheira realmente era. Lin Yu cumprimentou calmamente os conselheiros e escolheu não revelar seu verdadeiro nome. Em vez disso, se apresentou simplesmente como Imperor, um título que soava ousado, deliberado e misterioso bastante para manter a iniciativa nas próprias mãos. Ele continuou dizendo que estava satisfeito por o conselho tê-lo notado e demonstrado interesse nele. Já que eles tinham chegado até ali, acrescentou que estava disposto a discutir qualquer assunto que os fantasmas quisessem trazer à tona, falando com uma confiança tranquila, como se pertencesse àquela mesa tanto quanto eles. Os fantasmas não responderam na hora. Em vez disso, examinaram em silêncio o jovem diante deles, avaliando-o com interesse cauteloso. Depois de um momento, a quinta conselheira comentou com os que estavam ao lado que aquele jovem tinha escolhido para si um nome bastante estranho. Então Lin Yu perguntou aos conselheiros por que todos estavam vestidos com mantos, falando como se a pergunta simplesmente tivesse surgido na cabeça dele. A quinta conselheira interpretou o tom dele como sincero, e não como deboche, e decidiu que não havia mais necessidade de manter os rostos escondidos, sinalizando que parariam de se ocultar. O protagonista ficou olhando para a quinta conselheira em total espanto quando sua verdadeira aparência finalmente foi revelada. Em vez de algum ancião imponente ou um velho monstro assustador, quem estava diante dele era na verdade uma pequena garota fantasma, de baixa estatura, mas carregando uma autoridade que fazia a sala inteira tratá-la com cautela e respeito. Lin Yu observou atentamente enquanto o secretário Bai se aproximava da quinta conselheira com uma calma já bem treinada. Ao ver isso, ele naturalmente assumiu que ela estava prestes a relatar tudo o que ele tinha acabado de fazer no restaurante, principalmente o jeito violento com que tinha lidado com aquele fantasma problemático momentos antes. E foi exatamente isso que Secretário Bai relatou. Ela disse à quinta conselheira que Lin Yu era capaz de matar fantasmas num piscar de olhos e gastar centenas de milhares sem nem mudar de expressão. As palavras dela foram simples, mas pintavam ele como alguém ao mesmo tempo perigoso e absurdamente rico. Depois de ouvir isso, a quinta conselheira concluiu que Lin Yu provavelmente era um especialista de elite do mundo espiritual, alguém que servia sob o comando de um poderoso Ghost King. Aos olhos dela, a força, a confiança e o jeito dele de gastar apontavam para uma origem muito além da de um jogador comum. O Council of Another World tinha uma ligação profunda com grandes potências, e no fundo, era controlado pelo seu próprio Ghost King. Por causa disso, a quinta conselheira acreditava que Lin Yu tinha vindo até ali para abrir um caminho de cooperação entre duas facções poderosas, uma do lado dos fantasmas e outra além dele. A quinta conselheira ainda presumiu que a organização por trás de Lin Yu já tinha estudado em grande detalhe a influência do conselho sobre a pensão. Já Lin Yu ficou bem satisfeito ao ver que o Council of Another World tinha confundido com um representante de alguma força secreta poderosa. Sem querer perder tempo com formalidades vazias, a quinta conselheira decidiu ir direto ao ponto.
Ela disse diretamente a Lin Yu que o poder e os recursos financeiros demonstrados pela organização dele tinham impressionado profundamente o Council of Another World. Havia um fascínio claro no tom dela, porque uma influência sustentada por tanto dinheiro não era algo que nem o conselho pudesse ignorar com leveza. Então a quinta conselheira disse que o conselho ainda precisava de tempo para fazer discussões internas e acertar algumas questões entre eles. Por isso, sugeriu que os dois lados começassem primeiro com uma cooperação em pequena escala, construindo confiança passo a passo antes de partir para algo maior. Lin Yu disse aos membros do conselho para pararem de rodear o assunto e falarem com sinceridade com ele. Ele queria saber claramente o que eles podiam oferecer do lado deles e o que esperavam receber em troca. O tom dele era calmo, mas carregava a confiança de alguém acostumado a negociar de uma posição de força. A quinta conselheira explicou que o conselho possuía capacidades enormes de coleta de inteligência em fortalezas externas. Não só isso, como também monitoravam e influenciavam os movimentos de muitas outras organizações, incluindo caçadores humanos. Era o jeito deles de deixar claro que informação era um dos maiores trunfos que possuíam. Lin Yu disse à quinta conselheira que não tinha interesse em Minbi nem em lucro material comum. O que realmente interessava a ele era inteligência, rede de contatos e informações valiosas. Dinheiro era algo que ele já conseguia resolver sozinho, mas informação boa era muito mais difícil de conseguir. A conselheira respondeu que, em princípio, o conselho teria prazer em compartilhar informações secretas com ele. Porém, também alertou que o conselho estava preso a muitas restrições e envolvimentos com outras organizações, então nem tudo podia ser entregue com tanta liberdade quanto parecia. Lin Yu disse que entendia perfeitamente a situação e falou que não havia necessidade de correr para tomar uma decisão. Ele até convidou o conselho a entrar em contato com ele a qualquer momento caso precisassem de ajuda, deixando a porta aberta de um jeito generoso e confiante. Depois de ouvir isso, a quinta conselheira deu a Lin um sorriso doce, quase infantil. A expressão dela suavizou visivelmente, e ela disse que estava muito feliz em ouvir palavras como aquelas. Pela primeira vez, o clima na mesa pareceu menos um teste e mais o começo de uma parceria de verdade. Então, um momento depois, Secretário Bai caminhou até o protagonista e estendeu um pequeno objeto em sua mão. Ela o apresentou com cuidado e com muita seriedade e respeito, deixando claro que aquilo que estava entregando não era um presente qualquer. Na palma de Secretário Bai repousava a insígnia característica do Council of Another World. Mesmo de relance, o objeto já se destacava como algo especial, carregando o peso da autoridade e da identidade que vinham junto com o nome do conselho. A garota pediu que Lin Yu aceitasse a insígnia. Então a conselheira explicou que, com essa marca em sua posse, todas as propriedades, filiais e recursos ligados ao conselho estariam abertos para ele e disponíveis para seu uso. Era um sinal claro de confiança e também um convite importante para entrar no círculo deles. Lin Yu prendeu a insígnia no peito sem a menor hesitação. Ele ficou genuinamente satisfeito, porque a partir daquele momento tinha basicamente se tornado um membro honorário do conselho. Era uma identidade útil e que poderia abrir muitas portas convenientes para ele mais tarde. Nesse momento, os garçons começaram a sair da cozinha para o salão em uma fila organizada. Eles anunciaram que o jantar estava pronto e começaram a arrumar a mesa com um prato atrás do outro, junto com bebidas caras cujo aroma sozinho já transmitia luxo. Lin Yu serviu para si mesmo uma taça de vinho caro e a ergueu lentamente no ar. Com um sorriso leve e controlado, brindou a uma cooperação frutífera e a uma relação de longo prazo entre os dois lados, transformando aquele momento no verdadeiro começo de algo, e não só numa troca formal. Enquanto a refeição continuava, Lin Yu deu outra olhada de perto no amuleto de jade de Secretário Bai. Então disse à quinta conselheira que, agora que era um membro honorário do conselho, também deveria receber um meio direto de comunicação. O pedido soava razoável, mas também trazia um toque sutil de expectativa por trás. A quinta conselheira lançou uma piscadela brincalhona para o protagonista e disse que ele tinha um gosto excelente. A reação dela deixava claro que tinha entendido perfeitamente o que ele estava pedindo e que não tinha achado o pedido ofensivo nem um pouco. A quinta conselheira entendia que Lin Yu tinha acabado de chegar à pensão e ainda não tinha ao seu lado uma assistente realmente capaz. Por causa disso,
tomou uma decisão generosa e permitiu que Secretário Bai o acompanhasse dali em diante, colocando-a efetivamente a serviço dele. Na verdade, o protagonista só queria um pingente de jade que permitisse a ele entrar em contato direto com o conselho. Mesmo assim, ele com certeza não se incomodou com o fato de o acordo vir com algo a mais. Junto com a ferramenta de comunicação, ele também tinha ganhado uma secretária competente, o que era muito mais útil do que ele tinha imaginado no começo. Então a conselheira perguntou a Lin Yu se, por acaso, ele tinha com ele um formulário de contrato em branco. O tom dela sugeria que já tinha decidido como o acordo seria formalizado e só queria concluir o processo ali mesmo. Lin Yu estalou os dedos de leve, e um formulário de contrato em branco apareceu instantaneamente no ar. O movimento foi limpo e sem esforço, como se fazer esse tipo de coisa surgir do nada já fosse a ação mais natural do mundo para ele agora. O formulário de contrato flutuou pelo ar e foi até Secretária Bai. Ela o pegou com naturalidade, escreveu seu nome e assinou sem a menor hesitação, concluindo sua parte do acordo com calma e certeza. Depois que o contrato foi concluído, Lin Yu agradeceu a Secretária Bai e disse que, a partir daquele dia, ela passaria a segui-lo. As palavras foram simples, mas carregavam o peso de um novo vínculo oficial entre os dois. Então os membros do conselho se despediram do jovem com cortesia. Antes de sair, disseram que, se ele precisasse de qualquer coisa, não deveria hesitar em buscar a ajuda deles. Foi uma despedida educada, mas também uma confirmação clara de que a ligação entre eles agora era real. Lin Yu agradeceu aos membros do conselho da mesma forma e respondeu com igual cortesia. Ele também disse que, se eles encontrassem qualquer dificuldade no futuro, poderiam procurá-lo também. A resposta foi generosa, mas ao mesmo tempo reforçava de forma sutil que ele se via no mesmo nível que eles. Mesmo depois da reunião, a quinta conselheira ainda não conseguia entender totalmente por que uma figura tão importante quanto Lin Yu tinha aparecido numa pensão cujo valor total era de apenas algumas dezenas de milhões. Para ela, não fazia sentido que alguém como ele viesse pessoalmente até ali numa missão que parecia de reconhecimento, a menos que algo muito maior estivesse envolvido. A quinta conselheira acreditava que sua própria organização precisava expandir seu alcance. Na mente dela, Lin Yu poderia se tornar a ponte perfeita para essa ambição, um jeito de o conselho avançar mais fundo no mundo humano e estabelecer influência onde antes quase não tinham controle direto. Ao mesmo tempo, a pequena conselheira também imaginou que a força secreta por trás de Lin Yu provavelmente tinha ambições parecidas no sentido contrário. Ela suspeitava que eles também pretendiam se infiltrar no mundo dos fantasmas, espalhar sua influência por ele, no fim, tomar o controle de bens e locais importantes do lado fantasma. Depois da reunião, o protagonista pediu silenciosamente ao sistema monetário para escanear Secretária Bai. Segundo o relatório do sistema, a garota possuía o nível de um fantasma feroz, confirmando que, apesar da aparência refinada e elegante, sua força real estava longe de ser comum. Já Secretária Bai acreditava que seguir o protagonista levaria mais longe do que continuar onde estava. No fundo do coração, ela sentia que tinha feito a escolha certa. Se soubesse aproveitar bem essa oportunidade, talvez um dia pudesse alcançar alturas que nunca tinha tocado antes. Então Lin Yu pediu ao sistema monetário que abrisse seu painel de informações. O que ele viu o agradou imediatamente, seu nível de poder espiritual tinha aumentado, e ele tinha oficialmente avançado para se tornar um Ghost Lord de segunda classe. O crescimento era real, e tinha vindo ainda mais rápido do que ele próprio esperava. O protagonista ficou profundamente satisfeito com essa melhora. Com esse aumento de força, agora acreditava que poderia destruir com facilidade um fantasma feroz do mesmo nível se lutassem de frente. Para ele, isso não era só um aumento de números, mas um verdadeiro salto no poder de combate. O jovem segurou seus contratos fantasmas nas mãos e olhou para eles com satisfação visível. Ele estava feliz porque o poder de Minbi finalmente tinha começado a se transformar em força de combate real. O que antes era só riqueza agora estava virando algo capaz de decidir diretamente entre vida e morte. Um dia depois, a missão da pensão do outro mundo chegou ao fim. O protagonista soube que os 3 jogadores tinham sobrevivido até o final, o que por si só já era algo raro. Junto com seus fantasmas, ele se preparou para deixar o local, saindo da missão não só vitorioso,
mas também carregando um excelente espólio e grandes ganhos. Na manhã seguinte, Lin Yu estava na entrada de uma grande mansão com o secretário Bai ao seu lado. A casa se erguia diante deles com uma presença imponente, passando a sensação de um lugar ao mesmo tempo espaçoso e estranhamente silencioso. O protagonista tinha separado originalmente 10 milhões de para alugar uma residência. Porém, secretário Bai conseguiu garantir aquela mansão por apenas 3 milhões. A diferença era tão grande que mostrava na hora o quanto ela era eficiente e capaz de lidar com esse tipo de assunto. Secretário Bai explicou que tinha cumprido todas as condições que ele havia dado. O lugar era privado, espaçoso e longe de vizinhos barulhentos, exatamente o tipo de ambiente que Lin Yu tinha pedido. Em termos de praticidade, ela tinha feito o trabalho de forma perfeita. O protagonista elogiou sua secretária pelo trabalho, mesmo depois de descobrir que a casa tinha um passado sombrio. O antigo dono da vila tinha se suicidado ali, desde então, rumores diziam que o lugar era assombrado. Mesmo assim, Lin Yu não pareceu nem um pouco incomodado com essa história. Secretário Bai disse ao jovem que lidar com esse tipo de coisa simplesmente fazia parte do trabalho dela. Ainda assim, enquanto falava isso, não conseguiu evitar lembrar que, embora a quinta conselheira sempre a tivesse tratado bem, raramente, ou talvez nunca, a elogiava de forma tão direta. Esse pequeno reconhecimento tocou ela em silêncio. Lin Yu foi em direção à casa enquanto o secretário Bai o seguia e continuava seu relatório. Ela disse que já tinha reunido informações sobre os caçadores humanos e os jogos. Segundo o que descobriu, o terceiro jogo em que Lin Yu entraria seria a missão final para novos jogadores antes de deixarem a fase iniciante. Lin Yu disse à garota que tinha ouvido falar que os jogadores podiam adicionar amigos depois de passar da fase iniciante. Secretário Bai confirmou isso e ainda acrescentou outro detalhe importante. Além disso, os jogadores também ganhariam acesso completo ao Thriller Space, abrindo muito mais funções e possibilidades do que antes. Secretário Bai o alertou para não subestimar a terceira missão. A dificuldade dela estava em um nível completamente diferente das duas primeiras, e a taxa de sobrevivência dos jogadores era de apenas cerca de 30%. O tom dela era sério, deixando claro que aquilo não era uma informação casual, e sim um aviso importante. Lin Yu levou essa informação muito a sério. Como ainda tinha uma semana inteira antes de o próximo jogo começar, decidiu que usaria esse tempo com sabedoria. Ele planejava descansar direito, organizar tudo o que tinha aprendido e se preparar da forma mais completa possível antes de entrar naquela missão final da fase iniciante. Mesmo assim, o protagonista não tinha a menor intenção de desperdiçar sequer um único dia. Em vez de deixar a semana passar de forma preguiçosa, planejava dedicá-la ao treino. Com isso em mente, convidou seus fantasmas para agirem como parceiros de sparring, determinado a transformar cada pedaço de tempo livre em força antes da próxima batalha chegar. O Imperor Ofifendo concordou com a proposta sem a menor hesitação, mas em vez de se conter, atacou na mesma hora. No segundo seguinte, ele lançou um soco reto e feroz com a mão direita direto em Lin Yu, testando da forma mais brutal e sincera possível, como um parceiro de treino que acreditava que combate real era o único treinamento que realmente servia. Lin Yu conseguiu se firmar depois de receber de frente o soco do Imperor Ofifendu. A força do golpe claramente não era pouca, mas ele se recuperou rápido, recuou para uma distância mais segura e imediatamente disparou um parafuso mágico contra o fantasma. A resposta foi rápida e afiada, mostrando que ele já estava transformando a dor do golpe em instinto de luta. Uma semana inteira de descanso e treino pesado passou num piscar de olhos. Antes mesmo de Lin Yu ter tempo de pensar muito nisso, ele se viu puxado para um novo jogo, chamado Train Number 44. Só o nome já carregava um peso estranho e ameaçador, deixando o clima mais pesado na mesma hora. Lin Yu estava de pé dentro do vagão de um trem em movimento, cercado pelo barulho constante das rodas e pela leve vibração do chão metálico sob seus pés. Ele levantou os olhos e leu com cuidado a inscrição brilhante suspensa no ar, que informava que havia 15 jogadores participando daquele jogo. O protagonista observou devagar o vagão inteiro com muito cuidado, analisando cada assento, cada sombra e cada rosto suspeito. Enquanto olhava ao redor, um pensamento surgiu naturalmente em sua mente: daqueles 15 jogadores ali, quantos ainda estariam vivos quando essa missão terminasse?
Então ele escutou com atenção o anúncio vindo do alto-falante do vagão. A voz cumprimentava educadamente todos os passageiros a bordo do trem e os lembrava de seguir as regras e os padrões corretos de comportamento durante a viagem. O tom calmo da mensagem só deixava o perigo escondido ainda mais inquietante. Lin Yu já estava completamente pronto para enfrentar o que quer que esse desafio tivesse reservado para ele. Mais do que tudo, queria ver o quão cruel, traiçoeira e perigosa essa suposta terceira missão realmente seria. Em vez de recuar, a curiosidade e a cautela dele cresceram juntas. Uma das regras claramente declaradas era que todo passageiro precisava se sentar de acordo com o bilhete que tinha em mãos. Na superfície, parecia algo simples e inofensivo, mas Lin Yu já sabia que, em lugares como esse, regras raramente eram tão diretas quanto pareciam no começo. Lin Yu foi para o assento designado sem discutir, mas quase imediatamente sua atenção foi puxada para a confusão que vinha da fileira ao lado. O barulho era alto o bastante para cortar o silêncio tenso do vagão, tornando impossível para ele não olhar na direção daquilo. Sentada de frente para o jovem estava uma enorme condutora, com uma presença pesada e opressiva. Ela encarou um passageiro com autoridade gelada e perguntou se ele tinha entendido as regras ou não. A voz dela era dura e sem humor, deixando claro que ela não era o tipo de figura que alguém pudesse ignorar com facilidade. Um fantasma sentado diante do protagonista zombou, dizendo que os humanos eram criaturas ingratas por natureza. Lin Yu, porém, não tirou os olhos da condutora nem por um instante. Pela pressão que ela emanava, ele já conseguia dizer que aquela mulher tinha alcançado o nível de um fantasma feroz, e só isso já a tornava extremamente perigosa. O protagonista não conseguiu evitar se perguntar por que aquele jogador tinha arranjado problema com um fantasma tão rápido. Qualquer um que tivesse sobrevivido até a terceira missão já devia ter acumulado pelo menos alguma experiência prática. Entrar num conflito imediato daquele jeito parecia descuidado, quase idiota. A condutora tentou explicar a questão com um tipo frio de paciência. De acordo com as instruções, todo passageiro do trem, fosse humano ou fantasma, precisava se sentar estritamente de acordo com o bilhete que lhe tinha sido atribuído. As palavras dela eram claras, mas o perigo por trás delas era ainda mais claro. O homem entregou o bilhete ao fantasma com impaciência e mandou a condutora parar de incomodá-lo. O tom dele trazia irritação evidente, como se ele ainda acreditasse que aquilo era só uma inspeção chata e não o começo de algo muito pior. A condutora fantasma o informou de que o bilhete dele cobria apenas um passageiro. O problema, segundo ela, era que o fantasma agarrado à perna dele não tinha um bilhete próprio. Esse pequeno detalhe transformou instantaneamente a situação de um simples desentendimento em uma violação mortal. O homem ficou visivelmente chocado ao perceber que a condutora tinha descoberto com tanta facilidade o fantasma que ele vinha escondendo com cuidado. Claramente ele acreditava que o disfarce era bom o suficiente para passar despercebido, então o fato de ela desmascará-lo de cara o pegou totalmente desprevenido. Os olhos da condutora fantasma se acenderam com um fogo brilhante e sinistro enquanto ela olhava para ele. Com uma voz gelada, anunciou que violar as regras do trem trazia punições. No momento em que essas palavras saíram da boca dela, o vagão inteiro pareceu ficar ainda mais tenso. O homem se apressou em pedir desculpas ao fantasma e tentou consertar o problema na hora. Disse que compraria outro bilhete imediatamente e perguntou quantos minim aquilo custaria. O tom dele já tinha perdido toda a impaciência de antes e virado um pedido quase desesperado. Um poderoso redemoinho de energia começou a girar ao redor da condutora fantasma feroz, deixando sua aparência ainda mais assustadora do que antes. Ela informou ao homem que não havia bilhetes extras disponíveis no trem. Essa resposta não deixava espaço para negociação nem para uma saída fácil. A condutora fantasma cresceu ainda mais, seu corpo se expandindo com uma força e autoridade aterrorizantes. Ela agarrou a mão do homem e declarou friamente que qualquer passageiro que não tivesse comprado um bilhete válido seria jogado para fora do trem. As palavras dela soavam menos como um aviso e mais como uma sentença. O homem entrou em pânico e implorou por clemência ali mesmo. Prometeu que pagaria qualquer quantia, contanto que pudesse continuar no trem. O desespero dele agora era óbvio, e o medo em sua voz se espalhou de forma incômoda pelo vagão.
A fantasma feroz aceitou o pedido do jogador de um jeito distorcido e horrível. Sem a menor hesitação, arrancou a perna do homem e a atirou pela janela do trem em movimento. A versão dela de clemência foi tão cruel que deixou em choque todo mundo que viu. Lin Yu julgou imediatamente aquela missão como algo muito bem armado e excepcionalmente perigoso. Em nenhum lugar das regras escritas dizia que o fantasma companheiro de um jogador também precisava de bilhete, o que significava que aquilo tinha sido uma armadilha profundamente escondida desde o começo. Enquanto ainda processava isso, a condutora fantasma começou a se mover na direção dele. O jovem continuou calmo por fora, acreditando que tinha disfarçado bem o suficiente a ligação com os próprios fantasmas. Pelo menos na superfície, não deveria haver nada de óbvio conectando-o a eles. Mesmo assim, depois do que acabará de testemunhar, ele não baixou a guarda nem por um segundo. A fantasma feroz parou diante de Lin Yu e pediu para ele mostrar seu cartão de viagem. Lin Yu fez isso e então comentou calmamente que tinha acabado de ouvir que não restavam mais bilhetes comuns. O tom dele era casual, mas a forma como falou deixava claro que ele já estava testando as brechas do sistema. Então ele perguntou, com a voz mais natural possível, se havia bilhetes mais caros disponíveis. Era uma pergunta simples, mas mirava diretamente na fraqueza que ele acreditava que quase todo fantasma tinha: ganância. A fantasma analisou cuidadosamente o bilhete de Lin Yu antes de responder com desprezo aberto que todos os bilhetes normais já tinham se esgotado para pobres miseráveis. Ela acrescentou que um compartimento privado custaria 10.000 Minbi e deixou claro que não acreditava nem um pouco que ele pudesse pagar algo assim. Depois de dizer isso, a fantasma devolveu o bilhete a Lin Yu. Ele entendeu na hora que, por mais rígidas e assustadoras que as regras parecessem, ainda não existiam fantasmas nesse mundo que fossem realmente indiferentes a dinheiro. Essa percepção só reforçou ainda mais sua confiança sobre como lidar com aquela missão. A condutora não conseguia entender por que Lin Yu continuava tão calmo sob pressão. Mesmo assim, informou que, se ele quisesse um upgrade, precisaria ir até o vagão número 5 quando o trem chegasse à próxima estação. Era uma pista importante, e Lin Yu guardou isso imediatamente na mente. Pouco tempo depois, Lin Yu percebeu que o jogador cuja perna tinha sido arrancada e atirada pela janela de alguma forma havia reaparecido dentro do vagão. Só essa visão já era perturbadora por si só, e imediatamente fez o trem parecer ainda mais estranho e antinatural do que antes. Dois fantasmas grandes, de aparência assustadora e cabelo colorido logo chamaram a atenção de Lin Yu. Eles começaram a zombar dele e dos outros jogadores de forma abertamente agressiva, claramente tentando intimidar todo mundo ao redor e provocar medo só para se divertir. Um dos fantasmas apontou diretamente para Lin Yu e para vários outros jogadores, então os convidou para jogar cartas. O convite não tinha nada de amigável. Parecia mais uma provocação disfarçada com um sorriso casual, daquele tipo que é perigoso de qualquer jeito. Os companheiros do fantasma também pressionaram os jogadores para entrarem no jogo. Com desdém, ainda acrescentaram que, se alguém recusasse, era melhor garantir que nunca mais aparecesse na frente deles. Era uma ameaça, simples e direta, disfarçada de humor grosseiro. O clima dentro do vagão começou a esquentar rapidamente. Lin Yu entendeu mais claramente do que nunca que aquela missão seria muito mais perigosa e complicada do que as duas anteriores. Se quisesse sobreviver e sair por cima, teria que continuar cuidadoso e pensar muito bem em cada movimento. O protagonista decidiu que aquilo era uma boa chance de testar o quão fortes aqueles três fantasmas malignos de baixo nível realmente eram. Já que eles tinham ousado provocá-lo, não havia motivo para evitá-los. Lin Yu foi direto até a mesa onde estavam sentados e perguntou calmamente quanto custava uma rodada. O fantasma respondeu que a aposta de cada rodada era de 10 Minbi. Se os jogadores não tivessem dinheiro suficiente, poderiam pagar com armas, materiais ou até com a própria carne e alma. As regras do jogo foram ditas com tanta casualidade que a crueldade por trás delas ficou ainda mais perturbadora. Lin Yu concordou com as condições sem a menor hesitação. Ele disse que não havia necessidade de conversa inútil e sugeriu que fossem direto para o jogo. A calma dele só fazia com que se destacasse ainda mais diante dos jogadores apavorados ao redor. Os fantasmas reagiram com hostilidade aberta.
Eles encararam o jovem com olhos cruéis e nada amigáveis, claramente irritados com o quanto ele parecia arrogante e destemido. Para eles, a postura calma dele não parecia coragem, parecia desafio. O fantasma que estava distribuindo as cartas disse que na verdade até gostava um pouco de Lin Yu. Na visão dele, o jovem tinha coragem, porque mesmo numa situação dessas continuava calmo e controlado. O comentário soou quase amigável, mas o sorriso no rosto do fantasma tornava impossível confiar nisso. O homem sem perna e a garota sentada ao lado dele estavam tremendo tanto que quase não conseguiam se controlar. Eles estavam apavorados. Os fantasmas, por outro lado, zombaram desse medo e perguntaram por que estavam tão assustados, já que, em teoria, os jogadores também podiam vencer e tirar dinheiro dos fantasmas. A crueldade da piada só piorou ainda mais a tensão. Todos os jogadores lançaram olhares para o protagonista, incapazes de entender como ele conseguia permanecer tão calmo. Ao mesmo tempo, um dos fantasmas de cabelo colorido embaralhava lentamente o baralho com cuidado deliberado, sorrindo o tempo todo enquanto observava as reações de Lin Yu e dos outros, claramente se divertindo com o desconforto deles. As cartas cortaram o ar de repente com um assobio agudo ao voarem em direção a cada jogador. No momento em que isso aconteceu, o protagonista sentiu uma tensão nítida e um perigo real subindo do próprio jogo. Aquilo não era uma rodada comum de cartas, havia algo mais sombrio escondido ali embaixo. Lin Yu interceptou com precisão as cartas voadoras antes que elas o atingissem de forma desajeitada. Ele as pegou com confiança, já confiando na própria habilidade e no próprio julgamento. Na mente dele, se o jogo tinha começado, então ele faria pleno uso de toda a vantagem que tivesse ali dentro. Lin Yu baixou os olhos e examinou sua mão. Bastou uma olhada rápida para entender que a combinação que havia tirado não era forte o bastante para vencer em condições normais. Só isso já o deixou imediatamente em alerta. Então o protagonista olhou de relance para as cartas nas mãos dos jogadores ao lado. Ele logo percebeu que o homem próximo a ele tinha recebido uma mão muito melhor, uma que deveria ter uma chance muito maior de vencer do que a dele. Lin Yu estudou cuidadosamente os fantasmas à mesa em vez de focar só nas cartas. A calma e a confiança silenciosa deles o incomodaram. Eles pareciam relaxados demais para adversários que estivessem realmente deixando tudo ao acaso, e isso fez sentir que definitivamente havia algo errado naquele jogo. O fantasma que agia como distribuidor sorriu abertamente e convidou os jogadores a revelarem suas cartas. A expressão alegre dele parecia profundamente antinatural no silêncio tenso ao redor da mesa, como se ele já soubesse exatamente como tudo terminaria. Diferente dos jogadores humanos, todos os fantasmas à mesa revelaram combinações extremamente fortes, dignas de vitória. Eles olharam para os humanos com sorrisos leves, quase brincalhões, fingindo que o resultado era uma coincidência de sorte, quando estava óbvio que nada ali era acidental. O homem que tinha achado que venceria ficou arrasado com o resultado. O rosto dele caiu na mesma hora quando percebeu que, apesar da mão forte, os fantasmas tinham revelado cartas ainda mais altas. A esperança a qual ele tinha se agarrado desmoronou num instante. Lin Yu jogou casualmente as próprias cartas sobre a mesa, já entendendo a verdade da situação. Nunca poderia existir justiça em um jogo criado e controlado por fantasmas. Desde o começo, a balança já estava inclinada, e qualquer um que esperasse justiça ali estava apenas enganando a si mesmo.